Islândia é um lugar mágico, onde fogo e gelo coexistem, criando contrastes impressionantes. Imagine paisagens onde vulcões com crateras borbulhantes vizinham com glaciares infinitos que cobrem os picos das montanhas. Aqui, a natureza parece brincar com os contrastes. Fontes termais jorram da terra, enquanto ao seu redor se estendem campos de neve, criando ecossistemas únicos, habitados por espécies raras de animais. O vento traz consigo histórias sobre antigos mitos relacionados a essas terras, pois cada pedra aqui guarda seus segredos. Islândia é um mundo inteiro, repleto de maravilhas geotérmicas e da magia da aurora boreal. As eternas paisagens geladas e os rios turbulentos criam a sensação de que você entrou em outra dimensão. O que é ainda mais surpreendente é que aqui é possível ver como novas ilhas e até mesmo penínsulas inteiras se formam na superfície da Terra, graças à atividade vulcânica. Ao longo dos séculos, esta terra foi moldada pela força da natureza, e cada nova erupção nos lembra de seu poder. Cachoeiras que descem dos glaciares transportam em si a história de milénios e encantam com sua beleza. E os rios subterrâneos e as fontes termais criam uma atmosfera viva, onde cada passo é uma nova surpresa. Na praia de Almazov, como em um conto de fadas, é possível ver pedaços de gelo brilhando ao sol, como pedras preciosas. Estes cristais, do tamanho de uma bola de futebol, são arrastados da lagoa glacial Jökulsárlón e acabam na areia negra devido às poderosas ondas. Cada pedaço de gelo tem sua forma única. Alguns são lisos como vidro, outros ásperos e afiados, como dentes de tubarão. Imagine como eles cintilam sob os raios solares, criando um contraste com a cor carvão da areia, que na verdade é formada por lava vulcânica. A praia atrai não apenas turistas, mas também fotógrafos de todo o mundo. Centenas de pessoas vêm para capturar essa paisagem incomum, pois este lugar se tornou um verdadeiro sucesso no Instagram. Mas sabe o que é ainda mais fascinante? Os blocos de gelo mudam regularmente sua forma e tamanho, dependendo da estação do ano e da temperatura, criando constantemente uma nova imagem. Aqui também é possível encontrar aves marinhas, que às vezes pousam nos icebergs, adicionando ainda mais vida a este reino gelado. E não se trata apenas de vistas bonitas. Cientistas estudam como as mudanças climáticas afetam a velocidade do derretimento das geleiras. E os resultados de suas pesquisas são impressionantes. Todo ano, a praia de Almazov torna-se um local onde as forças da natureza e o interesse humano se encontram, criando um espaço único para pesquisa e inspiração. E o mais surpreendente, alguns pedaços de gelo podem ter milénios, e sua jornada termina exatamente aqui, nesta praia incrível. Imagine uma cachoeira com altura de até 100 metros, e isso é apenas um dos seus aspectos impressionantes. Hengifoss, localizada no leste da Islândia, é cercada por uma multiplicidade de camadas de rochas vulcânicas em cores vibrantes, como se fossem pintadas por um artista. E aqui vai um fato interessante. Essas camadas se formaram ao longo de milhões de anos, criando um dos mais notáveis exemplos geológicos do planeta. Cada cor nessas camadas conta sua própria história sobre erupções antigas e mudanças climáticas. Você sabia que essa cachoeira tem uma vizinhança? Perto de Hengifoss existe outra cachoeira, Litlufoss. Embora menor, não é menos pitoresca. Essas duas cachoeiras juntas criam um espetáculo hipnotizante que atrai milhares de turistas todos os anos. E aqui começa o que realmente é impressionante. A cachoeira Hengifoss não é apenas bonita, mas também faz parte de um ecossistema com uma flora e fauna únicas. Nas encostas das montanhas ao redor, cresce um tipo raro de musgo que consegue sobreviver em condições extremas e até ajuda a reter a umidade, formando pequenos ilhotes de verdura entre as pedras. Se você achava que isso era surpreendente, espere que tem mais. Na parte superior da cachoeira, há um lago que é alimentado por água derretida. Esse lago abriga diversas espécies de peixes, incluindo a truta arco-íris, que rapidamente atrai pescadores de todo o mundo. Você já ouviu falar que durante os meses de verão é possível encontrar até renas nessa região? Essas criaturas incríveis costumam se aproximar da cachoeira para beber água, criando cenas impressionantes contra o fundo das águas turbulentas.
Um gelo cristalino, com espessura de até 30 metros, o envolve ao entrar nas cavernas de gelo de Vatnajökull. Imagine, essas cavernas se formaram graças ao derretimento e congelamento da água, criando impressionantes esculturas naturais que mudam a cada ano. Todos os anos, dezenas de milhares de turistas vêm aqui para ver essas obras-primas de gelo, mas poucos sabem que dentro delas se escondem histórias incríveis. Você sabia que a cor do gelo pode variar do azul brilhante ao quase negro? Isso se deve à quantidade de bolhas de ar e impurezas contidas no gelo. Incrível! Mas em alguns lugares, as paredes de gelo podem alcançar profundidades de 10 metros, e nelas é possível observar camadas que contam sobre as mudanças climáticas ao longo de centenas de anos. Mas isso não é tudo. Dentro das cavernas, você pode se deparar com formações cristalinas que parecem cristais gigantes. Elas se formam devido à lenta cristalização da água e podem ter o tamanho de um ser humano. E aqui começa a verdadeira loucura. Às vezes, dentro dessas cavernas, é possível ouvir sons que lembram música, devido ao movimento do gelo e da água, criando efeitos acústicos naturais. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Algumas cavernas de gelo podem desaparecer em uma única noite. A cada ano, a camada de gelo derrete, novas cavernas surgem e as antigas desaparecem, deixando apenas mistérios. Cada uma dessas cavernas é uma obra de arte temporária, e os geólogos têm a oportunidade de estudá-las para entender as mudanças climáticas. Vatnajökull não é apenas gelo, é um verdadeiro ecossistema, onde até mesmo nos cristais de gelo estão guardados os segredos do nosso planeta. Imagine um cânion que parece ter sido cortado por gigantescas tesouras de pedra. Esse é o Múla-Gljúfur, na Islândia. Com uma extensão de 8 km, suas paredes alcançam 100 metros de altura. Essas majestosas rochas, cobertas por verdes musgos e cachoeiras, criam uma paisagem que é impossível esquecer. Você sabe o que é esse lugar incrível? Ele se formou graças a poderosos glaciares que derretiram, deixando profundas fissuras na terra. A cada ano caem cerca de 1.200 milímetros de precipitação aqui, o que transforma o cânion em um verdadeiro paraíso para cachoeiras. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do cânion, escondem-se trilhas secretas que levam a lagos ocultos, onde a água lembra a turquesa. Imagine como a luz do sol se reflete na água cristalina desse lago, criando uma atmosfera mágica. E aqui começa a verdadeira loucura. O Múla-Gljúfur não é apenas pitoresco. É um lugar onde se pode ver espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, aqui cresce o musgo islandês, que consegue sobreviver a rigorosos congelamentos e até a secas. Se você achou isso incrível, espere até ouvir mais. Amplas áreas do cânion são lar de muitos animais selvagens, incluindo aves raras e focas que caçam nas águas próximas. Sabe o que é mais surpreendente? O cânion Múla-Gljúfur foi formado ao longo de milhares de anos, e sua história ainda está em andamento. Novos glaciares podem mudar sua aparência a qualquer momento. Imagine uma paisagem onde a terra ferve e o ar é preenchido com o cheiro de enxofre. Em Sverrir, no norte da Islândia, você pode ver verdadeiros caldeirões naturais. Aqui, geysers e fumarolas expelem vapor quente e água, atingindo temperaturas de até 150 graus Celsius. Esses fenômenos vulcânicos criam uma imagem impressionante, onde a Terra parece respirar. Mas isso não é tudo. Ao redor das fontes, poças de lama chiando e borbulhando têm temperaturas que podem chegar a 100 graus. Esses vulcões de lama, semelhantes a pequenos vulcões, expelem uma massa viscosa que literalmente dança na superfície. Você se pergunta, de onde vem tamanha atividade? A resposta está nas correntes magmáticas subterrâneas que aquecem a água e geram pressão. Sabe o que mais impressiona? Sverrir está localizado em uma zona de falha entre duas placas tectônicas, o que torna este lugar não apenas bonito, mas também perigoso. Aqui, é possível observar como as placas norte-americana e euroasiática se afastam lentamente, criando incríveis fendas e rachaduras na Terra. Esse fenómeno ocorre a uma velocidade de alguns centímetros por ano, resultando no surgimento de novas fontes geotérmicas. Entre essa paisagem vulcânica, você pode encontrar cores vibrantes, tons amarelos,
laranjas e vermelhos de minerais formados devido às altas temperaturas. É uma verdadeira paleta da natureza, onde cada cor conta sua própria história. A cada curva, novas fontes e fluxos se escondem, atraindo com sua beleza e força. Aqui, nesta terra onde a natureza demonstra seu poder, é possível sentir como o próprio planeta vive e respira. E você sabia que as águas subterrâneas podem ser tão quentes que são utilizadas para aquecer casas? A praia Reynisfjara impressiona com suas incomuns pedras pretas, formadas a partir de lava solidificada. Imagine só, a areia negra, em contraste com as ondas brancas que se quebram na costa, como se o próprio oceano decidisse brincar com as cores. Mas isso não é tudo. Altas colunas de basalto, lançadas na praia, alcançam até 30 metros de altura e se assemelham a gigantescos tubos de órgão. Essas formações naturais surgiram do resfriamento da lava, e cada uma delas possui uma textura e forma únicas. Sabe o que mais é surpreendente? A praia Reynisfjara se tornou um local de filmagens para filmes conhecidos, incluindo Game of Thrones. O lugar, onde a beleza da natureza e a arte cinematográfica se fundem, faz com que cada visitante se sinta parte de algo grandioso. Mas cuidado, esta praia é famosa por suas perigosas correntes subaquáticas, que podem levar até os nadadores mais experientes. Na costa, frequentemente se podem ver placas de aviso, mas elas nem sempre impedem os turistas curiosos que desejam aproveitar a beleza do lugar. Todo ano, Reynisfjara atrai milhares de viajantes, e não é à toa. Aqui se pode ver paisagens únicas que não se encontram em nenhum outro lugar. E aqui vai mais um fato interessante. A areia negra de Reynisfjara não é apenas areia comum, mas o resultado de milhões de anos de atividade vulcânica que moldou essa paisagem incrível. Você sabia que a montanha Vestrahorn, que se ergue a leste da Islândia, parece uma verdadeira cena de fantasia? Sua altura atinge 418 metros, e suas pontas afiadas parecem talhadas em pedra negra. Imagine como os raios ofuscantes do sol se refletem nos glaciares, criando contrastes vibrantes com as rochas escuras. Essas rochas não são apenas belas. Elas foram formadas por processos vulcânicos que ocorreram milhões de anos atrás, quando a Islândia começava sua história. Mas isso não é tudo. Ao redor da montanha, encontram-se extensas praias de areia preta, que criam condições ideais para fotógrafos e turistas que desejam capturar essa paisagem única. Uma das praias mais conhecidas, Stokksnes, é famosa por suas formas curiosas e vistas incríveis da montanha. Você sabe o que é ainda mais fascinante? Vestrahorn é cercada por uma infinidade de mitos e lendas relacionadas à sua origem. Os habitantes locais acreditam que a montanha guarda tesouros antigos escondidos em suas profundezas. Todos os anos, milhares de turistas vêm até aqui para desfrutar não apenas da beleza, mas também da flora e fauna únicas da região. Entre eles, é possível encontrar aves raras, como os papagaios do mar e os mergulhões, que nidificam nas falésias rochosas. Agora pense, como essas majestosas montanhas influenciaram a cultura e a arte da Islândia? A inspiração obtida a partir dessas belezas naturais serviu de base para inúmeras obras de arte e músicas que você pode ouvir hoje. A Lagoa Glacial Jökulsárlón não é apenas um corpo d'água, mas sim um verdadeiro espetáculo da natureza, onde a cada minuto algo surpreendente acontece. Imagine, enormes icebergs, pesando até 30 toneladas, flutuam lentamente nas águas cristalinas, como gigantescas esculturas criadas pela própria natureza. E o que realmente impressiona é que na lagoa é possível ver icebergs de um azul vibrante, como se estivessem absorvendo a luz e em seguida a refletindo. Todos os anos, milhares de turistas se reúnem em Jökulsárlón para admirar essa maravilha da natureza. Sabia o que acontece quando as geleiras começam a derreter? Elas despejam na lagoa milhões de metros cúbicos de água doce, criando condições ideais para diversas espécies de animais, desde focas até aves marinhas. E agora imagine isso. O tamanho da lagoa
ultrapassa 30 km². Sua profundidade atinge mais de 150 metros, o que a torna um dos corpos d'água mais profundos da Islândia. Mas isso não é tudo. Sob a superfície da água, há misteriosas correntes submarinas capazes de mover icebergs a uma distância de até 10 km em apenas alguns dias. Enquanto você estiver na costa, não perca a chance de ver os icebergs se despedaçando contra a praia, criando respingos de água que lembram fogos de artifício. E o mais interessante, na lagoa habitam espécies raras de peixe, como o golfinho, que podem mudar de cor para se camuflar com o ambiente ao redor. O geyser de Lama Gunuvir, localizado na península de Reykjanes, é uma verdadeira maravilha natural. Imagine como nuvens de sulfeto de hidrogênio se erguem do solo, enquanto poças de lama fervem ao redor, podendo atingir temperaturas de até 90 graus Celsius. Você sabia o que torna esse geyser único? Aqui estão bolhas de lama do tamanho de uma bola de futebol que explodem, levantando a lama a vários metros de altura. Essa cena parece que a própria Terra está respirando. Mas isso não é tudo. Gunuvir é considerado um dos geysers mais ativos da Islândia, e suas cores vibrantes, que variam do marrom ao verde, são resultado da alta concentração de minerais e enxofre. Esses mesmos minerais atraem turistas de todo o mundo, ansiosos para ver esse fenômeno natural incomum. Agora, imagine que neste lugar acontece algo ainda mais estranho. A lama que emerge do solo contém micróbios que podem sobreviver em condições extremas. A temperatura e a acidez aqui são tais que, para a maioria das formas de vida, isso seria letal. Esses micróbios podem fornecer pistas para entender a vida em outros planetas. E você sabe o que é mais empolgante? Nesta área, existem fontes que, segundo pesquisas, podem ser utilizadas para energia geotérmica. O potencial desse recurso é estimado em 30.000 megawatts, o suficiente para fornecer eletricidade a um país inteiro. Fagradalsfjall é um vulcão do qual todos estão falando atualmente. Ele entrou em erupção em março de 2021 e se tornou um verdadeiro espetáculo. Os fluxos de lava com uma luz laranja brilhante se espalhavam pelas encostas, criando imagens que poderiam embelezar qualquer álbum de arte. Você sabia que esse vulcão está localizado a apenas 32 quilômetros de Reykjavik? Isso o torna acessível para milhares de turistas que desejam ver a erupção de perto. E aqui começa o verdadeiro frenesi. Os fluxos de lava atingiam velocidades de até 4 km por hora, o que os torna um dos mais rápidos do planeta. Imagine só, no cratera do vulcão se formaram lagos de rocha derretida que brilhavam como olhos de fogo. Este vulcão pertence aos chamados vulcões escudo, e suas formas lembram escudos que poderiam ser usados por guerreiros da antiguidade. E agora imagine isto. Durante as erupções, a temperatura da lava podia atingir 2.000 graus Celsius. Essa é a temperatura na qual o metal derrete, e ela simplesmente destrói tudo em seu caminho. Mas isso não é tudo. O vulcão tem uma longa história de atividade, e suas erupções ocorrem a cada algumas dezenas de anos. Os gases vulcânicos, expelidos na atmosfera, contêm enxofre, o que pode causar chuvas ácidas que afetam a natureza ao redor. Sabe o que é mais surpreendente? Cientistas descobriram que Fagradalsfjall é parte de um sistema de vulcões que formam a paisagem única da Islândia, e sua atividade pode influenciar o clima na região. O Parque Nacional Þingvellir é um lugar onde as placas tectónicas da Europa e da América do Norte se separam, formando uma paisagem deslumbrante que só pode ser observada aqui. Imagine, fendas de até 30 metros de largura, emolduradas por majestosas rochas e pelas águas cristalinas dos lagos. Neste parque encontra-se um dos lagos mais limpos do mundo, o Þingvallavatn, cujas águas são tão transparentes que a visibilidade chega a atingir até 20 metros de profundidade. Mas isso não é tudo. O mundo subaquático é habitado por criaturas incríveis, como o bacalhau e a truta arco-íris, que conseguem sobreviver em condições de baixa temperatura.
Você sabia que aqui aconteceram reuniões históricas do parlamento islandês? No século X, Thingvellir se tornou o local do Althing, um dos parlamentos mais antigos do mundo. E isso não é apenas um fato. Foi aqui que foram tomadas decisões fundamentais que moldaram o futuro da Islândia. E agora, imagine isto. O parque abriga os restos de vulcões que entraram em erupção há milhares de anos, deixando para trás formações geológicas únicas. Elas parecem ter sido esculpidas em pedra por mãos humanas. E aqui está o mais interessante. No parque, você pode encontrar não apenas maravilhas naturais, mas também vestígios de antigos habitantes. Arqueólogos descobriram restos de habitações que datam de mais de 1000 anos. Essas descobertas ajudam a entender como as pessoas sobreviveram nas duras condições desta terra. Thingvellir não é apenas uma beleza natural, mas também um património cultural que continua a surpreender e inspirar. Sabe o que mais é surpreendente? Neste lugar, encontra-se uma das áreas geotérmicas mais ativas da Islândia, onde é possível ver fontes termais e geysers que lançam jatos de água a uma altura de até 30 metros. Imagine um rio onde a água é sentida como uma fonte quente, e ao seu redor, a vida borbulha em suas formas mais incomuns. O rio geotérmico Rjukangi, na Islândia, não é apenas um fluxo de água, mas um verdadeiro laboratório da natureza, onde a temperatura da água atinge 30 graus Celsius. Às suas margens, você encontrará depósitos de enxofre em tons de amarelo e laranja vibrantes, que criam a impressão de que você chegou a outro planeta. Essas cores surgem devido a bactérias microscópicas que prosperam em condições extremas. E sabe o que é mais interessante? Muitos desses organismos podem ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos, abrindo novos horizontes para os cientistas. Mas isso não é tudo. No fundo do rio, é possível ver cristais de quartzo que brilham ao sol, como se fossem joias. Esses cristais se formam devido à alta concentração de minerais na água, tornando este rio uma verdadeira maravilha natural. Sabe o que mais impressiona? O rio Rjukangi não apenas atrai turistas, mas também é uma importante fonte de energia para as aldeias vizinhas. Ele ajuda a gerar eletricidade usando energia geotérmica, o que torna a vida dos moradores locais mais sustentável e ecológica. Todo ano, milhares de pessoas vêm para desfrutar não apenas das vistas, mas também do calor deste rio incomum. Imagine que sob sua superfície se escondem espécies de vida ainda não exploradas, capazes de surpreender até mesmo os cientistas mais experientes. A Lagoa Azul não é apenas um resort, é uma verdadeira anomalia natural. A temperatura da água chega a 42 graus Celsius, e os minerais presentes nela tornam a pele incrivelmente macia. Mas o que mais impressiona, a água é captada de uma profundidade de mais de 2 km e chega à superfície com uma pressão que alcança quase 30 atmosferas. Imagine uma paisagem onde, entre campos de lava negra, se estende uma água azul vibrante, como um pedaço do paraíso tropical em um severo clima norte. Curiosamente, esta lagoa se formou devido à operação de uma usina geotérmica e a cada ano mais de 600 mil turistas a visitam. Este lugar se tornou um verdadeiro símbolo da Islândia, e não sem razão. A água contém silício, que não apenas confere aquela cor intensa, mas também possui propriedades curativas. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Esse silício, em combinação com enxofre, ajuda no tratamento de doenças de pele, como eczema. Muitos vêm aqui exatamente em busca de terapia e relaxamento, desfrutando não apenas da natureza, mas também dos procedimentos de spa. Mas isso não é tudo. A Lagoa Azul é cercada por paisagens deslumbrantes, onde é possível ver vulcões e geysers, além de uma flora única. A lagoa foi reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo, e não é à toa, pois cada gota de água aqui guarda os segredos da própria natureza. E sabe o que mais é fascinante? Ao redor, há modernos hotéis e restaurantes, onde se pode experimentar pratos feitos com ingredientes locais, tornando essa experiência realmente inesquecível.
Imagine uma paisagem onde a terra parece um tapete verde, mas na verdade é musgo que cresce nos antigos campos de lava de Eldraun. Esses campos se formaram como resultado de poderosas erupções vulcânicas que ocorreram milhões de anos atrás, e agora se apresentam como pitorescas colinas verdes, apesar de sua história flamejante. Você sabe o que torna esses lugares tão únicos? O musgo cobre a lava com uma espessura de até 3 metros, criando condições ideais para a vida. A formação do musgo ocorre porque ele é capaz de reter a umidade, o que lhe permite sobreviver em condições severas e até mesmo nos locais mais áridos. É como se você tivesse encontrado um oásis no deserto. Mas isso ainda não é o mais interessante. Nesses campos de lava habitam espécies raras de plantas e animais que evoluíram, adaptando-se a esse ecossistema única. Aqui, por exemplo, você pode encontrar minhocas peludas com até 15 centímetros de comprimento, que desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica. E agora imagine isto. Todo ano, em Eldraun, acontece um festival dedicado a este lugar incomum, onde se reúnem pesquisadores e turistas para aprender sobre seu ecossistema e beleza. Os moradores acreditam que esses campos possuem propriedades mágicas, o que os torna objeto de mitos e lendas. E sabe o que é mais incrível? Sob todo esse musgo, escondem-se antigos túneis de lava que podem atingir vários quilómetros de comprimento, e estudá-los pode revelar novos segredos sobre a atividade vulcânica da região. O Lago Cratérico de Viti, localizado na caldeira de Krafla, possui uma cor surpreendente. Suas águas são de um azul intenso, quase como a lápis lazuli, devido ao alto teor de minerais. Mas espere, isso não é tudo. A temperatura da água no lago pode chegar a 40 graus Celsius, tornando-o um dos lagos mais quentes da Islândia. Imagine-se de pé na borda do cratera, cercado por uma paisagem coberta de rochas vulcânicas negras, enquanto abaixo brilha um lago do tamanho de um campo de futebol. Este não é apenas um lugar pitoresco. A água aqui é rica em sulfeto de hidrogênio, e é por isso que possui essa coloração tão incomum. Sabe o que é mais interessante? Viti nem sempre foi assim. Há 8.000 anos, este lugar tinha uma aparência completamente diferente. Aqui, fluxos de lava rugiam, e somente com o tempo o cratera se encheu de água, formando este lago único. Mas se você pensa que isso é tudo sobre os mistérios do Lago Viti, está enganado. As condições únicas aqui atraem não apenas turistas, mas também cientistas que investigam o ecossistema das fontes termais. Ao redor do lago, é possível encontrar espécies raras de bactérias que conseguem sobreviver até mesmo em condições extremas, o que abre novos horizontes para pesquisas científicas. E você sabe o que mais impressiona? Ao redor do cratera, você pode encontrar não apenas turistas, mas também campos geotérmicos, onde fontes borbulham e o vapor sobe ao ar, criando uma atmosfera de verdadeira mágica vulcânica. Imagine um lugar onde placas tectônicas colidem e a terra literalmente se parte sob seus pés. No Parque Thingvellir, na Islândia, é possível ver as fendas formadas pelo movimento das placas euroasiática e norte-americana. Essas fendas atingem profundidades de até 30 metros e criam paisagens deslumbrantes, como se tivessem saído das páginas de um romance de fantasia. Mas isso não é tudo. Neste parque ocorre algo surpreendente. Aqui você pode observar a água de fontes termais brotando através das fissuras, criando nuvens de vapor que sobem ao ar como fantasmas de lendas antigas. A água nessas fontes pode alcançar temperaturas de até 130 graus Celsius. Sabe o que mais é impressionante? Em Thingvellir está um dos poucos lugares na Terra onde você pode ficar na fronteira de 2 continentes. Este ponto geográfico único permite que você, literalmente com um passo, transite da Europa para a América do Norte. E isso é apenas a ponta do iceberg. Além disso, o parque não é apenas um fenômeno geológico. Ele também possui um imenso significado cultural. Aqui ocorreram importantes assembleias dos antigos vikings, o que adiciona ainda mais mistérios a este lugar. A 30 metros acima do nível do mar, encontram-se os vestígios do primeiro parlamento, fundado em 930, tornando-o um dos mais antigos institutos democráticos do mundo. E você sabe o que é mais interessante? Thingvellir não é apenas um parque natural.
É um lugar onde a natureza e a história se encontram, criando uma atmosfera única que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Cachoeira Skogafoss não é apenas uma cachoeira, mas um verdadeiro gigante da natureza, que despenca com uma altura de 60 metros. Imagina a poderosa corrente de água despencando, criando uma nuvem de respingos que pode ser vista a vários quilómetros de distância. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Você sabia que a largura da Skogafoss chega a 25 metros? Isso significa que, no auge do derretimento das geleiras na primavera, a água desce com tanta força que forma uma verdadeira cortina d'água. Dizem que, se você ficar ao lado, pode sentir as gotas de água batendo no rosto, como se fosse chuva em um dia quente. E agora, imagine que a cachoeira está cercada por colinas verdes que parecem abraçá-la. Nessas colinas, flores silvestres em flor criam um contraste vibrante com as correntes de água branca. Mas isso não é tudo. Skogafoss não é apenas bela, mas também cheia de mistérios. Lendas dizem que atrás da cachoeira há um baú com tesouros de ouro, deixado por vikings. Os moradores afirmam que qualquer um que se atreva a entrar na correnteza encontrará esse tesouro. É curioso pensar quantas pessoas já tentaram encontrar essas riquezas. E aqui está mais um fato. A Skogafoss oferece uma oportunidade única: subir até o mirante localizado no topo da cachoeira. De lá, há uma vista panorâmica onde é possível ver não apenas a própria cachoeira, mas também as vastas extensões da Islândia. A altura do mirante é de cerca de 30 metros e a vista de lá é simplesmente de tirar o fôlego. Em torno da cratera Verfjall, encontram-se verdadeiras maravilhas geotérmicas. A temperatura da água nas fontes chega a 120 graus Celsius e poderosos jatos de vapor se elevam a uma altura de até 20 metros. Mas isso não é o mais estranho. No fundo da cratera estão localizados vulcões de lama quente que parecem fazer a terra ferver de raiva interna. A lama que emerge à superfície cria paisagens únicas que parecem ter vindo de outro planeta. Sabe o que é ainda mais surpreendente? Neste lugar habitam micro-organismos incomuns, capazes de sobreviver a temperaturas superiores a 100 graus. Essas pequenas criaturas abrem novos horizontes para a biologia e a medicina, pois suas propriedades únicas podem ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos. As paredes internas da cratera são adornadas com minerais brilhantes, criando efeitos semelhantes a um arco-íris. Imagine uma paisagem onde cada gota d'água reflete a luz como se fosse cristal, transformando o cenário em uma verdadeira obra de arte. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em alguns locais, rios subterrâneos alcançam profundidades de até 500 metros. Esses fluxos se movem com uma velocidade incrível, criando potentes correntes que podem alterar a paisagem em questão de anos. Você sabia que a cratera de Tefra faz parte de uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo? Nos últimos 300 anos, ocorreram mais de 100 erupções, o que a torna um verdadeiro ponto quente no mapa da Islândia. Cratera Kerid parece ter sido esculpida de uma tela pitoresca. Sua profundidade atinge 30 metros, enquanto seu diâmetro ultrapassa 120 metros. Mas acredite, não se trata apenas de um buraco. No centro da cratera brilha um lago com uma cor de água única, que muda conforme as estações do ano. Sabe o que é mais interessante? Esse lago se formou devido à atividade vulcânica, e sua forma lembra um gigantesco olho olhando para o céu. A água é rica em minerais e a linha costeira é coberta por musgos vermelhos e verdes vibrantes, criando um contraste com a azulada água. Mas isso não é tudo. Ao redor da cratera crescem árvores que parecem proteger este lugar, criando uma atmosfera de mistério. Imagine o silêncio, interrompido apenas pelo sussurro das folhas e o canto dos pássaros que fazem ninhos nas encostas. E agora, imagine que você pode descer até o lago e sentir como a água fria toca seus pés. Em alguns locais,
A profundidade chega a 12 metros, o que o torna não apenas belo, mas também enigmático. E quando você pensa que isso é tudo, saiba: Kerrid é uma das poucas crateras na Islândia que manteve seu lago por milhares de anos. Surpreendentemente, sua idade ultrapassa 3.000 anos e ele continua a atrair a atenção de viajantes de todo o mundo. Imagine uma geleira que ocupa uma área de mais de 1.000 km². Essa é a Vatnajökull, a maior geleira da Islândia. Ela não apenas cobre a terra, mas cria um verdadeiro mundo onde o gelo e os vulcões coexistem em um equilíbrio surpreendente. E aqui está um fato chocante. Sob sua espessura estão escondidos vulcões ativos que podem entrar em erupção a qualquer momento. E isso não é apenas uma ameaça, mas um perigo real. Cada rachadura na superfície gelada pode ser um testemunho de recentes mudanças geológicas. Você sabe o que acontece quando uma geleira começa a se mover? Ela cria enormes fendas que podem alcançar vários quilômetros de comprimento, emitindo sons semelhantes a trovões. Mas isso não é tudo. Sob a geleira existe um sistema de fontes termais que aquece o gelo e cria ecossistemas únicos. Agora, imagine que a geleira Vatnajökull não é apenas água congelada. Seu gelo é formado pela neve que caiu aqui ao longo dos anos, acumulando-se até várias centenas de metros de espessura. Mas aqui vai um aspecto ainda mais intrigante. Sob a pressão desse gelo, se formam grandes corpos d'água que podem se romper de repente, criando rios de gelo que destroem tudo em seu caminho. E sabe o que é mais surpreendente? Todos os anos, a geleira perde cerca de 30 centímetros de seu volume devido às mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, continua sendo uma das forças naturais mais poderosas do planeta. A Arca Rochosa de Dyrhólaey não é apenas uma formação natural, mas um verdadeiro enigma arquitetónico. Sua altura chega a 7 metros, enquanto a largura é de 12 metros, o que a torna do tamanho de uma pequena casa. Como ela surgiu? O vento e as ondas, ao longo de milénios, erudiram as rochas macias, deixando para trás esta grandiosa ponte natural. Mas isso não é tudo. A arca está situada bem acima de um oceano tempestuoso, onde as ondas se quebram contra as pedras negras com tanta força que a água se eleva a vários metros no ar. Imagine como uma poderosa maré pode ameaçar este lugar quando o oceano está agitado. E agora pense: que segredos podem estar escondidos sob as águas próximas a Dyrhólaey? Talvez as correntes subaquáticas levem consigo não apenas areia, mas também artefatos históricos. Todo verão, milhares de turistas se reúnem aqui para admirar não apenas a arca, mas também as colónias de aves locais. Por exemplo, você sabia que nesta região nidificam até 100.000 papagaios do mar? Essas aves vibrantes, com seus bicos característicos, tornam o lugar ainda mais pitoresco. E aqui começa a parte realmente surpreendente. Em dias claros, é possível ver como o sol ilumina a arca, criando um efeito de arco-íris devido aos respingos da água. Que mágica da natureza! Esta arca não é apenas parte da paisagem, mas um testemunho vivo da força dos elementos. Mas isso ainda não é tudo. A aproximadamente 200 metros da arca, há uma ilha habitada por leões marinhos. Essas criaturas peludas não apenas se divertem ao sol, mas desempenham um papel importante no ecossistema da região. Você sabia que a população deles pode chegar a até 10.000 indivíduos? Svarfís tem um impacto impressionante com suas colunas de basalto, que se assemelham a estruturas orgânicas gigantes, perfeitamente esculpidas. A altura dessas colunas chega a 5 metros, formando um conjunto natural único. Mas o mais interessante, essas formações geológicas surgiram como resultado da atividade vulcânica há cerca de 30 milhões de anos. Imagine como os fluxos de lava esfriaram, formando colunas hexagonais que agora parecem proteger a cachoeira. Isso não é apenas um espetáculo bonito. A estrutura das colunas é tal que elas seguram a água perfeitamente, criando uma cascata impressionante que desce de uma altura de cerca de 20 metros. Ao redor da cachoeira, é possível encontrar espécies raras de plantas que se adaptaram às duras condições do clima islandês.
Aqui crescem musgos e líquens que parecem cobrir as pedras com um suave manto verde. Mas você sabia que o que mais surpreende? A água, ao cair, cria pequenas gotas que brilham ao sol, como milhões de diamantes espalhados pelo ar. Todos os anos, milhares de turistas vêm admirar essa beleza natural, mas poucos sabem que nas proximidades de Svarfis há outras cachoeiras menos conhecidas que também merecem atenção. Por exemplo, perto dela se esconde a cachoeira Fjaðrárgljúfur, que é igualmente impressionante, mas muito menos visitada. Aqui, no coração da Islândia, a natureza continua a surpreender com seus mistérios e belezas. E você sabia que na Islândia existem mais de 200 cachoeiras? Cada uma delas tem sua própria história única e um caráter especial. O geyser Strokkur jorra com uma força incrível, lançando água a uma altura de até 30 metros. A cada poucos minutos, seu potente jato faz com que os espectadores contenham a respiração. Mas o que é realmente impressionante é que, neste local, os geysers estão em atividade há mais de 200 anos e cada erupção de água é resultado da complexa interação entre águas subterrâneas e fluxos magmáticos quentes. Imagine como a água fervente, atingindo temperaturas de até 130 graus Celsius, fica sob pressão, criando uma verdadeira bomba d'água. Mas isso não é tudo. Strokkur é capaz de jorrar água com tanta força que as gotas podem se espalhar por dezenas de metros ao redor. Isso cria um espetáculo impressionante, como se a própria natureza estivesse demonstrando sua potência. Sabe o que mais é surpreendente? Strokkur não é o único geyser nesta região. Há cerca de 30 fontes ativas na zona dos geysers, mas é Strokkur que se destaca, graças à sua regularidade. Cada erupção ocorre aproximadamente a cada 5 a 10 minutos, o que permite que muitos turistas desfrutem desse espetáculo. É interessante notar que o nome geyser vem da palavra islandesa geysa, que significa jorrar ou fountainar. Essa palavra se tornou um termo internacional para designar todos esses fenómenos naturais. E assim, quando você está diante de Strokkur, percebe que está se tornando parte de uma história milenar de interação entre o homem e a natureza, que continua acontecendo agora mesmo. O geyser Strokkur, assim como seus irmãos, continua a nos lembrar de que a Terra está cheia de mistérios e maravilhas que aguardam para serem descobertos. Cada erupção não é apenas água, é uma energia que irrompe para fora, impressionando-nos com sua força. Gullfoss não é apenas uma cachoeira, mas uma verdadeira sensação da natureza, que se orgulha de ter uma altura de 80 metros. Imagine como potentes fluxos de água, descendo de uma altura considerável, se despedaçam nas rochas, criando arco-íris únicos no ar. A cada segundo, cerca de 6.000 metros cúbicos de água passam pelo Gullfoss, o que equivale a cada segundo ser preenchido por dezenas de piscinas olímpicas cheias. Mas isso não é tudo. A cachoeira está localizada no rio Vita, e seu nome se traduz como Cachoeira Dourada. Sabe porquê? A lenda diz que em suas águas estão escondidos tesouros, e em dias ensolarados é possível ver reflexos dourados na superfície da água, como se fossem moedas preciosas. Agora, imagine isto. Gullfoss possui duas quedas que formam uma forma única de degraus. Cada uma delas tem um ângulo de 90 graus, criando a sensação de que a água simplesmente desaparece em um abismo. Você já ouviu falar que aqui, no início do século XX, ocorreu uma luta para preservar este lugar único da exploração comercial? E então a história fica realmente interessante. A cachoeira Gullfoss se tornou um símbolo da conservação da natureza na Islândia, quando os moradores se uniram para parar os planos de construção de uma usina hidrelétrica. Este foi um dos primeiros casos em que a opinião pública mudou o curso da história. Sabe o que mais é surpreendente? Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para ver esta maravilha natural, e os moradores realizam excursões, contando sobre seu significado e sua história. A cachoeira Gullfoss não é apenas um espetáculo bonito, mas um verdadeiro ecossistema, onde habitam espécies raras de plantas e animais que se adaptaram às condições severas. Você já ouviu falar da fissura Silfra?
Este é o lugar onde dois continentes se separam por uma distância de até 7 metros. Imagine como é possível nadar entre a América do Norte e a Eurásia, imerso em águas cristalinas, ideais para mergulho. A temperatura da água aqui varia de 1 a 4 graus Celsius. E isso não é apenas frio. Significa que os mergulhadores podem desfrutar de uma visibilidade incrível de até 30 metros, graças à pureza e transparência da água. Essa característica única faz de Silfra um dos melhores lugares para mergulho no mundo. Mas isso não é tudo. A fissura Silfra está localizada no Parque Nacional Thingvellir, que por si só possui um valor histórico. Aqui ocorreu a primeira Assembleia Democrática do mundo, conhecida como Althing, em uma das locações mais pitorescas da Islândia. E aqui começa a parte realmente insana. A fissura é parte de um sistema de atividade geotérmica que cria impressionantes fontes termais nas proximidades. Você já pensou em nadar em água gelada e em seguida ir direto para fontes quentes? Sabe o que é ainda mais surpreendente? A água em Silfra é tão limpa que é possível ver cada pedra no fundo. E o mundo subaquático esconde inúmeras surpresas, desde musgos vibrantes até formas de vida aquática únicas. Ao mergulhar nessa atmosfera, você pode encontrar visões que não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Silfra não é apenas uma fissura, é uma verdadeira aventura para os buscadores de emoções, onde cada momento está repleto de descobertas e surpresas incríveis. No sudeste da Islândia, encontra-se o surpreendente lago Jökulsárlón, onde blocos de gelo do tamanho de pequenas casas flutuam lentamente sobre a água cristalina. Você sabe o que acontece quando uma geleira de milhões de toneladas começa a se desintegrar? Todo ano, cerca de 30 novos icebergs se formam na lagoa, que se desprendem com o estrondo da geleira Vatnajökull. Imagine uma paisagem onde os gelos azuis e brancos contrastam com a areia vulcânica negra, criando a impressão de um outro mundo. Mas isso não é tudo. A temperatura da água na lagoa pode atingir 0 graus Celsius, mesmo nos meses de verão. Isso cria condições ideais para uma variedade de animais marinhos, como focas, que caçam peixes nessas águas. E agora, imagine isto. Nos meses de inverno, a lagoa se cobre com uma camada de gelo e sob ela é possível ver peixes nadando, como se estivessem em um aquário subaquático. Mas como eles sobrevivem em tais condições? O segredo está nas fontes subaquáticas que aquecem a água, criando bolsões quentes onde a vida continua mesmo nos mais rigorosos invernos. Você sabe o que mais é surpreendente? A Lagoa Jökulsárlón não é apenas uma maravilha natural, mas também um local popular para filmagens. Ela apareceu em filmes como 007, Um Novo Dia para Morrer e A Luz Entre Oceanos, tornando-se um objeto tanto geológico quanto cultural. Apenas imagina. Todo ano, milhares de turistas vêm até aqui para ver os icebergs balançando e se quebrando na costa, criando um espetáculo impressionante. A água na lagoa contém partículas que lhe conferem uma cor azul profunda, e o gelo que flutua aqui pode ser antigo, com mais de 1000 anos. As cavernas de gelo da geleira Vatnajökull não são apenas um espetáculo bonito, mas uma verdadeira arena de maravilhas naturais. Dentro dessas cavernas, a temperatura pode cair até 30 graus Celsius negativos, criando condições em que o gelo adquire formas e cores surpreendentes. Imagine só, paredes que brilham como pedras preciosas e cristais de gelo que podem ter o tamanho de uma pessoa. Todo ano, essas cavernas mudam, influenciadas pelo clima e pelo tempo. Os fluxos de gelo que as formam podem se mover a uma velocidade de até 1 metro por dia. Isso significa que, em um belo dia, você pode ver um fascinante túnel de gelo, e no dia seguinte, ele já será completamente diferente. Mas isso não é tudo. Em alguns lugares, é possível encontrar rios subglaciais que correm sob a espessura do gelo, criando ecossistemas únicos. Você sabia que nesses rios habitam organismos microscópicos que conseguem sobreviver em condições de permafrost? Essas minúsculas criaturas são verdadeiros heróis da sobrevivência, e seu estudo pode abrir novos horizontes na ciência. As cavernas de gelo de Vatnajökull também servem como locais de pesquisa, onde cientistas buscam respostas para questões sobre o clima de épocas passadas. Por exemplo, a análise das camadas de gelo
pode revelar como a temperatura do planeta mudou ao longo de milhares de anos. E isso é apenas a ponta do iceberg. Sob a camada de gelo, escondem-se mistérios que os cientistas estão apenas começando a desvendar. Imagine que, em alguns anos, poderemos descobrir como as antigas mudanças climáticas ocorreram, simplesmente estudando esse gelo. Seljalandsfoss não é apenas uma cachoeira, é um verdadeiro cenário natural, onde a água despenca de uma altura de 60 metros, criando um espetáculo impressionante. Você pode passar por trás da cachoeira e ver as cortinas de água formarem um véu interrompido pelos raios de sol, criando um arco-íris que parece mágico. Imagine que cada gota que cai no chão carrega consigo a história de milênios. Seljalandsfoss se formou a partir do derretimento das geleiras, e sua água flui de um rio que tem origem na geleira Eyjafjallajökull. Você sabia que essa cachoeira já era conhecida no século XIX? Sua popularidade só aumentou com o desenvolvimento do turismo e agora é um dos locais mais fotografados na Islândia. Mas isso não é tudo. O direito à vida da cachoeira é protegido pela paisagem ao redor, e aqui habitam espécies raras de aves. Ao redor de Seljalandsfoss, você pode ouvir o trinado e o canto das aves enquanto elas constroem seus ninhos nas falésias. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam o ecossistema da região. E agora imagine que, a cada 100 anos, a cachoeira muda de aparência devido à erosão. Cada gota de água que cai destrói as rochas, e com o tempo, Seljalandsfoss pode se tornar uma cachoeira completamente diferente. Isso significa que cada visita é uma experiência única, que não se repetirá novamente. Você sabia que nos meses de inverno a cachoeira congela, criando formações de gelo de até 10 metros de altura? Essas cascatas de gelo se tornam um verdadeiro milagre da natureza, atraindo ainda mais amantes de paisagens invernais. Você já teve a oportunidade de ver um canyon que parece ter sido esculpido por gigantescos escultores? O Canyon Fjaðrárgljúfur, no sul da Islândia, com quase 2 quilômetros de extensão, impressiona com suas paredes verticais que alcançam até 100 metros de altura, como se fossem criadas por camadas de lava solidificada e arenito. Essas paredes apresentam tonalidades de cores surpreendentes, do vermelho profundo ao verde vibrante, tornando este lugar uma verdadeira obra-prima da natureza. Sabe o que é ainda mais impressionante? Neste canyon corre o rio Fjaðra, cujas águas, cristalinas como vidro, serpenteiam entre as rochas, criando paisagens incríveis. Ao longo dos séculos, o rio moldou o fundo do canyon, criando terraços naturais que lembram degraus. De vez em quando, é possível ver cachoeiras que despencam abruptamente, criando um espetáculo hipnotizante. Mas isso não é tudo. Fjaðrárgljúfur se tornou o lar de inúmeras espécies raras de aves, que fazem ninhos em suas paredes íngremes. Por exemplo, aqui podemos encontrar as puffins e outras aves que se sentem à vontade nesses locais de difícil acesso. Isso atrai ornitólogos e turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a flora e fauna únicas. E agora, imagine que neste canyon são filmados filmes como Star Wars, Os Últimos Jedi. A paisagem de Fjaðrárgljúfur, com suas formas e cores incomuns, se tornou um cenário perfeito para batalhas espaciais. E sabe o que mais é surpreendente? Todos os anos, milhares de viajantes vêm para desfrutar não apenas da beleza, mas também para aprender sobre a geologia que moldou esta paisagem única ao longo de milhões de anos.